que análise fazer desse resultado, né? Pelotas voltando a jogar em casa, contra um adversário difícil, um adversário complicado como é a equipe do Bagé. Um geral, o que dá para fazer de análise desse empate? Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer o apoio da torcida. Acho que foi bonito ver a boca do Lobo de novo com o torcedor, um sábado de futebol, e a gente estava precisando disso. O resultado não é o que a gente queria. A gente, no Pelotas, sempre ambiciona a vitória, não pensamos em outra coisa, mas a atuação é de uma equipe que está se formando, segundo jogo dela no campeonato. Ainda temos uma estrada pela frente, essa primeira fase são jogos somente final de semana. Então acho que a gente pode esperar e certamente vai ter uma evolução grande entre as partidas. Procurar trabalhar com tranquilidade essa semana, mas sabendo que a gente tem que evoluir bastante. Sábado foi de estreia do Pablo, né? Atuou muito bem ali no segundo tempo pelo lado direito. Queria que tu avaliasse a estreia desse jogador e também falasse para a torcida se mais reforços estão por vir ainda nessas próximas semanas. É difícil comentar individualmente uma atuação, mas o Pablo realmente é um jogador que se destacou hoje pelos dribles, pela maneira de jogar. Acho não, mais jogadores chegarão ainda nessa primeira fase. O Pelotas está sempre atento ao mercado, como se diz, mas sempre lembrando daquilo que a gente falou lá no início, de um time competitivo e que quer muito. A gente pôde provar nesse jogo, não foi o resultado que a gente queria, mas amassamos o adversário no final, tentamos o gol de toda maneira e infelizmente a bola não entrou. Álvaro, dentro da proposta de jogo do Felipe, principalmente valorizar o passe, a gente vê que o gramado não está nas melhores condições. O quanto isso preocupa da direção, porque a gente sabe que o Pelotas acaba treinando todos os dias no gramado da Boca do Lobo. Por esse estilo de jogo, quanto se preocupa para tentar dar um pouco mais de condições para o time do Pelotas conseguir impor esse jogo de posicional? A gente teve uma semana de muito treino e jogo ali do progresso nesse gramado. Então acho que a gente temos que treinar aqui na Boca. O gramado não está na condição melhor possível, mas também não é pior possível. Quando a gente sai e enfrenta outros times e outros gramados, é pior que o da Boca. A gente tem que se acostumar, é uma dificuldade a mais, mas não serve de desculpa. É questão da gente evoluir como equipe, trabalhar mais e se adaptar ao gramado. Já tem um jogo importante, né, contra o Cruzeiro na próxima rodada, em casa, né? E dá já para projetar nisso, da presença do torcedor mais uma vez, que vai ser importante pelo fato de um time que, tudo bem, tem um jogo a mais, mas está na primeira colocação nesse momento no grupo. Né? É outro adversário tradicional, o Bagé também é tradicional, Cruzeiro da mesma maneira, e a gente ambiciona sempre os 3 pontos, temos que ter os 3 pontos em casa, é uma regra que temos que cumprir, não adianta. O campeonato se faz disso e mais uma semana de treinamento, já saiu também aquela atmosfera de voltar a jogar na Boca do Lobo, acho que o pessoal já tira um pouco da pressão, já vai ocorrer com maior naturalidade os movimentos dentro do campo, temos confiança que no jogo contra o Cruzeiro os 3 pontos virão. Cruzeiro é o próximo compromisso do Esporte Clube Pelotas. A direção está pensando em alguma promoção para que a torcida venha a campo prestigiar o Pelotas, depois de algum tempo longe do estádio da Boca do Lobo? Nesse jogo a gente já teve uma promoção para ingresso antecipado, e daí segunda-feira de noite a direção se reúne e certamente vai pensar em alguma promoção ou alguma maneira de divulgação para esse jogo do Cruzeiro, para a gente estar cada vez mais próximo da torcida. Vamos para o Felipe? Perguntas para o Felipe agora. Fazendo então a primeira pergunta para o Felipe, que análise fazer desse jogo. A gente até conversava, né Felipe, ontem, e dizia da dificuldade que ia ser o jogo contra o Bagé, e isso acabou se confirmando, né? Um jogo bastante picoteado. Queria que fizesse uma análise aí sobre o jogo. De uma maneira geral, acho que o Álvaro colocou aqui, né? A gente não teve o resultado esperado. Sempre que a gente entra em campo, a gente entra com o objetivo de vencer, de conquistar os 3 pontos. Infelizmente não tivemos sucesso nisso, mas acho que de uma maneira geral, né, foi positivo o jogo. Acho que a gente tentou ser ambicioso, tentou ser agressivo o máximo possível, né? Buscamos o gol, a gente finalizou a gol mais de 15 vezes, né? Então acho que isso daí demonstra o quanto ambicioso a gente estava pelo gol. Acho que a gente competiu bastante,
fomos bastante agressivos, infelizmente o resultado não veio, mas faz parte, né? Trabalhar, focar aí para o jogo de sábado contra o Cruzeiro. Qual foi a maior dificuldade do Pelotas que tu acredita que o teu time encontrou na tarde de hoje? Também queria que tu falasse sobre as trocas no intervalo, né? Tu traz o Jean Malheiros pro lado direito e coloca o Wesley lá pelo lado esquerdo de ataque, se essas trocas surtiram o efeito que tu esperava. Bom, acho que a maior dificuldade foi o fato do Bagé vir bem fechado, né? E sempre é assim contra equipes que vêm muito fechadas, né? Independente do adversário, quando se joga contra uma equipe que fica defendendo a partir da sua intermediária, dificulta um pouco, né? E sobre o fato da troca ali do Juliano pelo Wallace, né? Com o deslocamento do Jean, na verdade, pelo fato da gente estar jogando praticamente no meio campo do adversário, a ideia era ter jogadores que circulassem mais a bola, né? Que tivessem um último passe, não tivessem tanto deslocamento em profundidade, tivessem mais uma circulação, um último passe, achassem melhor esse último passe, né? Então a ideia era justamente trazer o Jean pro lado, para quando a gente estivesse no meio campo ofensivo, ele jogar por dentro, né? Essa era a ideia. A estratégia, principalmente do primeiro tempo, a gente via bastante a troca de posições e abrindo espaço, mas não viu o Pelotas utilizando muito o jogo apoiado, o jogo curto. Isso foi algo que tu também não notou, que foi uma coisa que tu acabou cobrando, principalmente mais para a reta final, que aí acabou tendo algumas outras aproximações? Na verdade, a equipe do Bagé, nos vídeos que a gente pôde analisar, ela, como marca individual, né, mediante o deslocamento ali, a movimentação dos nossos 3 jogadores da frente, ela deixaria espaços nas costas dos laterais. Então foi justamente isso que a gente tentou trabalhar. Acabou não tivemos tanto sucesso como a gente queria, né? E aí sim, voltamos para o segundo tempo tentando jogar um pouquinho mais apoiado, mas a ideia era essa, era tentar forçar uma bola ali para tentar achar o gol cedo, né? E tivemos a chance ali, acho que numa roubada que o Juliano dá um cruzamento, né? E o Matheus chega um pouquinho atrasado, mas enfim, trabalhar, focar aí para que a gente consiga os 3 pontos contra o Cruzeiro. Essa atmosfera de ter voltado em casa, né, o torcedor comparecendo aí, acho que influencia de certa forma para pesar um pouco a perna, né, daqui a pouco na finalização, uma certa intranquilidade para a criação da jogada. Acho que influencia de certa forma, como o Al falou, para o próximo jogo tentar diminuir um pouco dessa tensão para mais um jogo em casa, né, e buscar essa vitória contra o Cruzeiro. Não sei te dizer se realmente influencia, né, mas quando a gente está na nossa casa, quando a gente está diante das pessoas que a gente gosta, né, dos familiares e principalmente dos torcedores, a gente sempre tem esse sentimento diferente, querer fazer melhor ou mais bem feito, né? E claro que isso daí, num momento decisivo ali, pode pesar um pouquinho, mas como o Álvaro falou, acho que foi importante a gente ter voltado, foi importante a gente tentar ser agressivo o máximo possível, buscar o gol. Acho que de uma maneira geral foi positivo e tenho certeza aí que contra o Cruzeirinho a gente vai sair com os 3 pontos. Pelotas teve pouco tempo para montar uma equipe ideal, um esquema de jogo. E alega que esse jogo de hoje, enfrentando a equipe do Bagé, que é uma equipe um pouco mais consistente, um pouco foi a falta de entrosamento que ainda o Pelotas busca? Não, eu não vejo muito por esse lado, não. Acho que a gente teve um tempo relativamente bom para trabalhar. E acho sim que o Bagé teve méritos de se defender da maneira como se defendeu, de fechar bem os espaços, né, de ficar com uns 11 jogadores atrás da linha da bola. E penso isso, né? Acho que a gente poderia ter tomado algumas decisões diferentes nos momentos que a gente tomou, né? Poderíamos, ao invés de em determinados momentos tentar o jogo apoiado, pôr na área, ou vice-versa, né? Ao invés de pôr na área tentar o jogo apoiado. Acho que, em suma, foi isso, né? Acho que a gente poderia ter tido outras escolhas, mas não vejo muito pelo tempo de trabalho. O time do Bagé é um time fisicamente muito forte, né? A gente viu o Emílio, um jogador muito alto, o Souza, a dupla de zaga também. Depois o Badico acabou colocando mais 2 jogadores no meio campo também muito altos. Queria que falasse em relação à falta que fez em algum momento na bola aérea, principalmente na questão ofensiva, já que o Vinícius Machado foi muito bem
lá contra o 12 Horas, e ele tem uma contribuição muito forte na bola aérea também ofensiva, né, do Pelotas. E por que o Pelotas não conseguiu encontrar também nesse artifício da bola aérea, conseguir chegar a criar as melhores situações, já que as melhores situações do Pelotas acabam sendo com bolas cruzadas, rasteiras para dentro da grande área? Bom, sobre o fato do Vinícius, difícil te dizer, né, se ele tivesse em campo, se a gente teria feito um gol de bola parada ou não, né, mas de uma maneira geral, acho que todos que pisam a área quando é uma bola parada, seja ela falta lateral ou escanteio, a gente tenta ser agressivo, né, busca atacar a bola, busca essa vontade de achar ela no espaço. Então acho que independente do Vinícius estar ali ou não teria muita diferença. E sobre o fato da gente não ter tido mais sucesso ou não ter tido êxito na bola parada, né, e sim por jogadas curtas, acho que vai muito ao encontro do que tu falaste, né? Entender que os jogadores, que a dupla de zaga era uma dupla alta, forte fisicamente, né? Então se a bola vai aérea, provavelmente a gente estaria dando para eles aquilo que eles gostariam de ter. Então a gente procurou sim achar esse passe rasteiro que a gente acreditava que era onde eles teriam mais dificuldades, né? Falar assim de respostas anteriores, né, da postura do Bagé de quase sempre com os 11 jogadores atrás da linha da bola. Pelotas, com a sua comissão técnica, grupo de jogadores, trabalha com essa possibilidade dos adversários virem aqui na boca do lobo, sempre com essa postura muito defensiva, de que será sempre um jogo de paciência do Pelotas a partir de agora na boca do lobo? Provavelmente sim, né? Provavelmente quem vier aqui vai vir com esse intuito, né? Mas, como o Álvaro colocou, recém a segunda rodada para nós, né? Terceira do campeonato, a segunda para nós. Então temos que entender que ainda tem 6 rodadas para serem jogadas e, acima de tudo, entender que a fase quente são os mata-matas, né? Então, sabermos como devemos estar nos mata-matas, né? Aí sim, então aproveitar também essa primeira fase justamente para ver situações que possam surgir nos mata-matas, enfim, trabalhar e entender aquilo que os adversários podem nos proporcionar. Primeiro que a gente treina incessantemente a pressão pós-perda, né? A gente cobra muito que quando a gente perca a posse da bola, que a gente caminhe para frente. Então acho que o primeiro ponto é isso, é mérito dos meninos. A gente ainda está evoluindo nisso, temos que seguir evoluindo. E o outro ponto, acho que entendendo, né, a pergunta da maioria dos jogadores dos times virem para cá e se defenderem, a gente já tinha essa ideia justamente na montagem do elenco, então não foi à toa que a gente buscou Negrete e Thiago, né? Foram jogadores escolhidos a dedos porque a gente sabe que são rápidos e que justamente eles podem fazer essas coberturas, né? Então a gente já esperava, né? Acho que eu comentei na coletiva antes do jogo ali que o Bagé provavelmente teria os caras rápidos na frente, né? Os 3 jogadores de frente mais rápido. E foi justamente essa tônica ali que a gente trabalhou com os 2 zagueiros, né? De entender que um sairia para dar pressão, o outro teria que fazer a cobertura, e acho que de uma maneira geral foi controlada, né? O Bagé acho que chegou 2 ou 3 vezes e, enfim, a gente fica feliz porque defensivamente fomos consistentes. Felipe, sempre se cria a expectativa pelo Giovanni Gomes, né? Pelo histórico dele no Pelotas, né? Por outros momentos aí de passagem dele no clube também, e o gol não está saindo, né? As chances estão aparecendo, mas não está saindo. Como continuar dando a confiança para ele, né? Saber que daqui a pouco esse gol vai sair e manter ele focado nesse momento, porque atacante a gente sabe vive de gols, né? Eu comentei com ele ainda antes do jogo, mais importante do que ele fazer gol é o Pelotas ganhar. Se o Pelotas ganhar com ele fazendo um gol, que bom, mas se o Pelotas ganhar com ele dando uma assistência, é bom também. O Giovanni, como a gente disse, é um menino que tem a nossa confiança. A gente vai seguir apoiando ele para que ele reencontre os gols, reencontre o sucesso que ele teve aqui, né, na divisão de acesso, e a gente tem certeza que ele vai encontrar. Cedo ou tarde a bola dele vai entrar. O deslocamento do Wallace pela direita foi para tentar fazer com que o Pelotas tivesse uma jogada mais aguda pelo lado direito? Foi justamente pelo fato da gente tentar criar o espaço nas costas dos laterais, né? Então o
posicionamento dele, independente de onde ele estava, por um lado ou pelo outro, era tentar fazer com que o Bagé tirasse um jogador que viesse pressionar ele. Em alguns momentos ele ficou um pouco atrás, né? A gente pediu até para ele ir um pouquinho mais para frente, mas era justamente criar esse espaço para que a gente tivesse a penetração ali do Pablo, do Wesley, do Jô, né, dos jogadores mais rápidos, até do próprio Giovanni, né, fazendo um facão numa diagonal para o lado de fora do campo. Tu acabou até dizendo ontem que treinou em situações, várias situações que poderiam entrar dentro do jogo. O que faltou para o Pelotas conseguir furar essa barreira defensiva, que até o Pelotas conseguiu até um pouquinho, apesar de ter finalizado bastante, mas sempre com um pouco de dificuldade para finalizar, né? Sempre tinha aquele bloqueio forte defensivo do Bagé. O que faltou para o Pelotas conseguir finalizar e sair com os 3 pontos? Eu acho que nem faltou finalização, né? Eu acho que a gente conseguiu finalizar bastante. Eu acho que o que faltou daqui a pouco foi um pouco mais de capricho, um pouco mais de, como a gente costuma dizer, confiar desconfiando, né? Confiar que o colega vai acertar, mas desconfiar que ele vai errar. Então, acho que um pouco disso, né? E, de novo, méritos do Bagé que conseguia botar 4, 5, 6 jogadores dentro da pequena área e a nossa bola batia sempre em alguém, né? Mas acho que não foi falta de agressividade. Isso não passa pela gente, né? Acho que faltou um detalhe, talvez isso.